Como está a saúde do Rio Grande do Sul, especialmente dos médicos, de quem atende a população todos os dias nos hospitais, nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, nas clínicas, em todos os lugares. Esse é o tema do segundo programa, do segundo Poder RS deste ano de 2026. Eu vou receber o médico e presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Simers, Marcelo Matias. Ele vai fazer um balanço do que aconteceu em 2025 e vai fazer certamente alertas importantes sobre a precariedade da saúde no Rio Grande do Sul, resultado de decisões que foram tomadas nos últimos anos. Também eu vou pedir para ele dar uma orientação rápida, direta, sobre para aqueles jovens que querem ser médicos, que querem seguir essa profissão tão importante. Ele vai ensinar como escolher o curso de medicina certo aqui no Rio Grande do Sul. Então não perca um programa polêmico com Marcelo Matias, o presidente do Simers. Roda a vinheta. O Poder RS tem o apoio de Grampal, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OABRS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil. Vinhos do Mundo, dezembro na Vinhos do Mundo, rótulos com 50% de desconto neste mês. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. No segundo programa de 2026, aqui do Poder RS, eu recebo o médico e presidente do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcelo Matias, que me dá a honra de estar presente aqui no Poder RS. Bem-vindo. Fico muito feliz, uma honra poder dividir contigo aqui as experiências, especialmente com nossos telespectadores. Vamos lá, vamos começar com uma coisa básica, Marcelo, que é o seguinte: qual é a diferença entre Simers, primeiro tem o Simers, que é o sindicato de máquinas, Isso, né? eles roubaram o nosso nome. Foi, Nós somos mais antigos que foi eles. depois. Sim, Então, foi o depois. presidente Cláudio Bira, hein? O Simers, e é ruim, né? Ter duas entidades no Rio Grande do Sul com o mesmo nome. Daria para ter alguma diferença. Houve um processo judicial e no final das contas cada um fica com o seu. É Então, mesmo. eu me chamo de Simers, mas a maioria das pessoas nos chama de Simers. Simers. E eles são Simers. Então, no final das contas, nós nos acertamos bem. Gosto muito do Cláudio Bier, desejo sucesso para o sindicato dele. Então é só uma troca no tom da pronúncia. Somente Simers e Simers. Isso. Posso chamar de Simers ou melhor Simers? Eu prefiro Simers porque é assim que eu chamo, desde Eu que eu também. entrei lá mais de 2 décadas atrás. Então vamos lá, qual é a diferença do Simers para o Cremers e para Anhiggs? Das 3 entidades, a primeira que foi feita foi o Simers. Ele é uma entidade sindical que foi criada em 1931 por objetivo de fazer funcionar o diploma médico. Na época tinha uma questão positivista que qualquer um que se declarasse médico acabava sendo. O CREMERS ele surgiu no momento em que se regulamentou a profissão e, portanto, ele tem por objetivo garantir a qualidade da assistência, tanto do ponto de vista hospitalar quanto do ponto de vista dos médicos. Então, ele é o tribunal dos médicos. Ele é o conselho oficial dos médicos. Ele é o conselho oficial. Ele é uma autarquia federal. Isso. E o Simers é o sindicato. É um sindicato. Nós vamos defender o médico, tanto que nosso principal bordão é que defender o médico é defender a saúde, porque nós defendemos em quaisquer que sejam as situações. O médico tem que pagar uma contribuição lá para o Cremers. Ele é o- Se eu estiver errado. Essa é a grande diferença. Para o CREMERS, ele é obrigado a pagar, Isso. porque é uma autarquia federal. Para o Simers, por sua vez, ele é sócio porque ele quer. O Inclusive, Cremers é como se fosse a OAB? é exatamente igual a Então tá. E nós temos a Anhiggs. Isso. A Anhiggs, por sua vez, é uma associação médica que tem por objetivo juntar as sociedades para fazer informação, conhecimento e capacitação médica. Então, ali, essencialmente, se fala sobre ciência. Então, nós temos 3 entidades. Uma julga, a outra defende e a outra ensina.
Ah, perfeito. Acho que ficou muito clara a divisão entre essas três. Vamos começar lá. Eu quero recuperar um pouquinho, mesmo que rapidamente, a sua eleição, que foi uma campanha muito polêmica, disputada, como são todas, na verdade, né? Acho que nos últimos anos, eleição até para síndico de prédio, né? Ela é Verdade. polêmica e polarizada. Mas no Simers também teve um contexto. O senhor já tinha sido presidente do Simers em 2019, acabou fazendo algumas denúncias contra a gestão passada, né, coisas que a gente acompanhou, inclusive muitas delas no Poder RS eu repercuti e acabou sendo eleito. Eu não quero falar da eleição, porque eu acho que ela já passou, nós vamos aqui falar para falar do seu primeiro ano de mandato. Mas eu queria saber, mesmo que resumidamente, como é que o senhor encontrou o Simers depois de 6 anos de ter estado na presidência e quais foram as prioridades para esse ano de Basicamente 2025? basicamente é o seguinte, nós tivemos, eu fiz 3 anos de gestão, que foi uma gestão que substituiu um grupo que ficou 20 anos. E, Uhum. portanto, foi uma gestão revolucionária em termos de forma de atendimento ao médico, de forma de representação sindical. E eu tinha prometido não concorrer à reeleição na eleição subsequente, eu cumpri a minha palavra e elegi o meu sucessor e fiquei de vice-presidente. Uhum. Mas nós tínhamos um acordo que eu concorreria nessa vez. E esse acordo não foi cumprido, tentaram criar um indivíduo para fazer, para concorrer, e eu, com metade da diretoria geral, concorremos e ganhamos a eleição. Portanto, as duas eleições mais difíceis da história do sindicato, eu tenho orgulho de ter vencido como testa da chapa. Quando nós chegamos no Que sindicato. baita resumo, tá, Marcelo? Não, é sério, assim, em menos de 1 minuto, Que bom. resumiu os últimos 6 anos da Essência. política do Simers, e foi isso, né? E foi isso, na Foi prática foi exatamente isso. isso. Nós tínhamos promessas não cumpridas e eu tinha um grupo que tem palavra e que queria assumir o sindicato para fazer a função sindical. Essa é a lógica primordial. Tanto é que o senhor não era o primeiro vice-presidente, né, era S um dos eu vice-presidentes. eu fui exatamente, eu fui Hum, presidente, depois vice-presidente, sendo que eu tinha uma história de 20 anos no sindicato, né, sim. eu entrei lá no início dos anos 2000 e acabo assumindo novamente a presidência nesse momento. E nós tínhamos uma situação extremamente grave, temos uma situação que é a situação mais grave da história da medicina no nosso país, no nosso estado em particular e na região metropolitana, certamente de maneira mais aguda. Nós temos um momento no qual as faculdades de medicina abrem como se fossem botequins de esquina, sem todos os pré-requisitos feitos, a maioria delas por ordem judicial, portanto, a profissão médica está sendo desvalorizada, associado ao fato de que, especialmente depois da reforma administrativa de 17, já acontecia isso antes, mas muito menos, a terceirização virou nem a regra mais. Antigamente, o médico saía e ia trabalhar como seletista ou estatutário. Agora não, agora ele é basicamente a empresa faz uma terceirização para a gestão, depois a terceirização faz uma quarteirização para uma empresa de escalas e quinteiriza o médico em PJ. Então esses médicos hoje, especialmente na região metropolitana, têm trabalhado muito sem receber. Isso é regra em clínicas e hospitais, regra Clínica, geral. regra geral, se transformou em uma forma da gestão pública, Uhum. na qual o setor público basicamente contrata empresas e ele quer ter relações com empresas. E aí os profissionais que fazem o atendimento muitas vezes ficam colocados para trás. A gente tem inúmeras cidades, tanto que uma das coisas que fizemos esse ano foi a criação do Devedômetro, que é uma publicação que fazemos toda segunda-feira, ela é atualizada no sindicato, dos lugares nos quais os médicos trabalham sem receber. E o correto do Isso dá para Devedômetro. acertar onde? Dá para acessar? Entra no Instagram do Simers, toda Tá lá. segunda-feira ele é postado com todos os detalhes de quais cidades têm atraso de pagamento para os O médicos. senhor lembra o top 3, top 5? Em Muda toda semana, né? muda Mas toda assim, semana. regra geral de 2025, Não, a região metropolitana é a pior. é a Então, assim, pior. a top um sempre vai ser a cidade de Canoas. A cidade de Canoas é uma cidade especial para nós, tem sido inclusive foco da minha atuação pessoal, Depois nós vamos entrar em detalhes e sobre a gente Canoas, que entra nisso. merece. Então primeiro Aí a Canoas. gente tem o seguinte: São Leopoldo, Esteio, Viamão, Montenegro, Rio Grande, Novo são Hamburgo. cidades. Novo Hamburgo menos, mas Novo Hamburgo também tem, mas São Leopoldo tem mais do que Novo Hamburgo. Uhum. Então a gente tem na região metropolitana os hospitais com maior complexidade de pagamento. E não é só hospitais. A gente tem UPAs, por exemplo, que os médicos não recebem. Então aconteceu isso lá em Rio Grande, aconteceu isso lá a gente vai tendo isso E sequencialmente. não recebem quantos meses? Qual é a média de Nós atraso? nós temos questões que são Não recebem em dia praticamente nunca, né, nesses é, lugares.
Nesses lugares tem muita dificuldade, mas só para que quem está nos assistindo ter uma ideia do que nós estamos falando, é tão dantesco que eu tenho médicos, por exemplo, que trabalharam num pronto-socorro em novembro, dezembro do ano retrasado, 2024, Uhum. e que saíram da escala em janeiro ou fevereiro e não receberam. Então, os médicos têm valores que mais de um ano sem receber. A gente tem, por exemplo, locais que pagam, acham que é normal pagar com 60 dias de atraso. E nós temos locais nos quais o pagamento virou uma peça de ficção. Então, a gente tem as escalas cada vez mais vazias, porque os médicos acabam se negando a trabalhar num local onde eles não vão receber, e isso reflete diretamente para a população. Junto com isso, a gente tem lá vereadores que resolvem passear pelos locais e dizer assim, porque aqui os médicos não estão trabalhando. E eles não conseguem nem entender que eles fazem parte do problema e não da solução. Porque se eles fizessem parte da solução, eles iam buscar o pagamento, que é o problema maior, e as condições de trabalho. Há uma regra que todos precisam saber. Os locais onde eu tenho mau atendimento, como regra, eu tenho más condições de trabalho e más condições de remuneração. Eu não vou ter problema de qualidade de atendimento no lugar onde eu tenho uma firmeza de recebimento com um valor adequado e com condições adequadas. E são justamente esses locais que vão dizer que não tem médico. Não é que não tem médico, é que não tem médico disposto a trabalhar naquela situação por aquela remuneração. Claro, e ainda mais em UPAs, né, unidades básicas aí, que agora tem várias empresas que terceirizam isso, o político e também a população não sabem quem é o dono daquela UPA. Quer Em ver, geral não é o prefeito. Quer ver como eles não têm ideia? O ano passado nós tivemos uma situação que foi ímpar. Nós tivemos um não médico, que não tinha registro no Conselho Regional de Medicina, atendendo numa sala vermelha, que é a sala de maior complexidade, onde atende os casos mais graves, numa UPA. E ele não era médico. Ele não tinha carimbo, ele tinha que usar o carimbo de outra pessoa, ele tinha que usar a senha no computador de outra pessoa. E ele estava atendendo a população. Imagina se eu ou tu vamos para um hospital e vamos ser atendidos por alguém que não tem registro no Conselho Regional de Isso Medicina. porque é o descontrole? É que acabam que pegam qualquer um, então o indivíduo ele efetivamente fez medicina fora do Brasil, mas ele não tinha o CRM registrado, portanto ele não era médico. Sim. E isso mostra o grau de fragilidade da contratação dos profissionais. Nós temos várias soluções para isso apontadas, mas quando tem essa fragilidade de contratação, não tem como não acabar sobrando de uma forma ou de outra para a população que vai receber o atendimento. Vamos lá, vamos aprofundar um pouco esses termos, que eles são muito importantes para quem está nos assistindo aqui, para o sistema como um todo. Quando se pensou as terceirizações, e eu acompanhei de perto como secretário de comunicação aqui na Prefeitura de Porto Alegre, no governo Marquesan, foi quem começou a fazer isso de forma mais forte. Qual era o objetivo? Eficiência. Era não ter lá o médico concursado, que ficava muito tempo, e aí com atraso salarial também, né, não podia, com várias horas trabalhando, então ele perdia, né, o entusiasmo para trabalhar lá, atendia mal. O que que acontece com a terceirização? Tu flexibiliza um pouco essa relação de trabalho, mas a ideia de qualquer gestor público é tornar o serviço mais eficiente. Isso começou a acontecer em vários locais, governos estaduais e nos municípios. O que que deu errado? Por que que a eficiência, que era o objetivo de quem fez a nova lei, e certamente é o objetivo dos gestores, por que que isso não está chegando na ponta? E é recente, né? A gente não tem nem Sim. 10 anos Não. disso. O que que tem que corrigir, Marcelo? É simples, eu entendo perfeitamente as coisas, porque Tenho elas certeza que tu não é contra a terceirização. não sou contra a terceirização por completo, inclusive existem médicos que querem ser terceirizados, eles abrem empresas por questões fiscais. O problema, e eu sempre digo, é que não, é o progressivismo da coisa. Quando a gente pensa em progressivismo, a gente pensa em progresso. E na verdade não é necessariamente progresso, é progressão. Por que é progressão? Porque no início eu tinha a terceirização e ela contratava direto por CLT os médicos. Nunca tinha problema, porque afinal de contas o médico era seletista. Eu fui contratado como um seletista de um hospital terceirizado, na época para Fugast, em Porto Alegre, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Nunca deu problema. Então começou assim, e aí estava bem. E aí as pessoas têm a seguinte ideia, não, quem sabe eu tiro a CLT e boto um PJ. Daí começaram a contratar PJs. E daqui a pouco começaram a se criar empresas de escalas que entram no meio do caminho para contratar médicos. E esses médicos passaram também a ser PJs. Conclusão da história. Quando começou, a ideia em si poderia não ser ruim. Na prática, hoje, o que acontece é porque o poder público é obrigado a fazer um processo licitatório. Quando ele licita como regra pelo valor mais baixo, Pelo preço. pelo preço.
E aí eu te pergunto, se tu fizeres toda a tua vida embasada apenas no preço, o que que tu vais ter de resultado? Tu pode ter até uma economia, mas em saúde essa economia é perigosa. Porque em saúde, se eu tenho menos formação, talvez a minha cirurgia complique mais, talvez eu tenha que pedir mais exames, talvez o paciente fique por mais tempo internado. Portanto, o preço da terceirização não reflete necessariamente o preço final do atendimento em saúde. E é o que aconteceu. Eles precarizaram de tal sorte que sempre que vai fazer uma licitação, ganha mais barato. Então, no início, quando fizeram as terceirizações, entravam grandes empresas com qualidade. Hoje, virou quase uma regra entrar uma empresa que não tem a menor base financeira, que foi criada muitas vezes um CNPJ de uma falida que não pagou os médicos, criam um novo CNPJ, entram no processo licitatório e ganham porque é mais barato. E outra coisa, quando fazia E as processo, melhores empresas foram afastadas desse ela processo. acaba sendo afastada porque o custo dela é mais alto. Claro. E aí tem situações que são completamente fora. Quando a gente olha esse processo licitatório, a gente tem ainda pelo menos vai a que vai mais barato. E sempre entram CNPJs muito estranhos. Mas tem a situação pior. Como começa a ter uma crise muito grande nesses locais, muitos prefeitos, em muitas situações, acabam fazendo contratações sem licitação, com dispensa por emergência. E na emergência, aí é uma festa. Porque aí eu não tenho nenhuma necessidade de ter questão qualitativa e no final das contas o prefeito diz, olha, eu estou investindo, só que a população acaba sofrendo. E tem uma coisa que ficou muito clara para mim o ano passado, que é o fato de que eu só posso medir uma política pelo resultado e não pela intenção. E, portanto, a intenção dos gestores foi aumentar a eficiência, reduzir o custo. E eu estou avaliando o resultado. O resultado é que na região metropolitana de Porto Alegre, onde a terceirização e a pejotização foi a regra, o resultado é, eu tenho os piores índices de pagamento para os médicos, os piores índices de manutenção de equipe, os piores índices de atendimento. Nós temos hospitais fechados, falidos e com dificuldades gigantescas. Portanto, chegou a hora que nós temos que olhar para a política pelo resultado. Então, a ideia original, onde eu terceirizaria a gestão para um privado, ele contrataria e faria uma gestão melhor, nós temos que olhar na saúde o que aconteceu. E essa é uma discussão que eu tenho com os meus amigos liberais. Eu sou um cara de origem liberal política, sempre fui muito claro com relação a isso, mas eu avalio a questão do liberalismo excessivo, ou seja, da finalização completa dos contratos mais rígidos, com vistas a ter melhor resultado, eu avalio pelos resultados. E os resultados não são bons. E esse é o ponto que nós precisamos reabrir essa discussão. Por isso Não dá para fechar os olhos para os resultados. não E tem é isso como. que está acontecendo. É isso que está acontecendo, porque no final das contas eu tenho, olha só que interessante, as pessoas mais liberais achando que isso vai dar certo em algum momento e só está dando errado porque é uma coincidência. E o pessoal que é mais estatista, imaginando que, olha, temos que voltar para o 100% estatal. E muito provavelmente a verdade está no meio desse caminho. Claro, não é nenhum dos dois. Não é nenhum dos dois. E nós temos, eu O insisto, caminho talvez seja esse, mas com correção de rota. A certamente. Prefeitura de Porto Alegre agora lançou um plano ousado de investimento de 7 bilhões de reais para os próximos 5 anos. E um dos segredos para não ter atraso de obras e não ter aquela, né, frustração de expectativa que a gente tem em Porto Alegre desde as obras da Copa é mudar o jeito de licitar. Conversei aqui com o secretário César Schirmer, ele disse o seguinte, não tem mais licitação só pelo menor preço. Sim. Para obras que é um pouco parecido com a saúde. Saúde é muito mais grave, claro, né? Lida com um agente, com pessoas, mas na obra também. Então entra lá uma empresa, geralmente de fachada, alguma com problema, sem laço financeiro, oferece o melhor preço, já contando com aditivo para a obra, Claro. pressão da população, para aí o gestor ter lá que dar mais dinheiro. Então a gente conhece como é que funciona isso no setor público. Então na Prefeitura de Porto Alegre, as licitações agora para obras não é mais sobre preço. Não é mais a 8666, Isso, é a 14133. Isso, Eu então conheço. qualidade e preço. Talvez esse seja o primeiro caminho para começar a se fazer na área da saúde. O grande problema, Segundo, também, exigir que esses CNPJs, essas empresas, tenham pelo menos um tempo, né, de vida. Tem que ter um cadastro positivo também, até de pagamento para os médicos. Então tem que se aprimorar essas licitações feitas na área da saúde. nesse aspecto, nós temos projetos de lei no Congresso Nacional. A gente tem um que o ano passado, no primeiro ano de tramitação, já foi aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara de Deputados, que é o PL 570 de 2025, e cujo objetivo é fazer com que uma empresa só possa receber a competência atual se tiver pago os médicos na competência anterior. Claro.
É uma questão óbvia, mas é muito comum que isso não aconteça. Nós temos um outro projeto de lei que basicamente é o seguinte, que obriga a empresa a pagar naquele município o recurso daquele município. Quando eu falo isso parece muito estranho, mas não, essas empresas têm 10 locais. Eles pegam dinheiro do município e pagam o atraso de outro local. E na prática, a população que o prefeito pagou acaba não tendo acesso à saúde. Nós temos vários projetos de lei nesse sentido, e a realidade é que talvez os mais importantes, nós estamos lançando, vamos ao Congresso Nacional, nós estamos criando um passo intermediário entre o PJ absoluto que nós temos hoje, que é falido, e o estatutário e seletista puro, que também na saúde é falido. Nós estamos criando o CLTM, que é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, para médicos. São alterações da CLT que retiram algum dos pesos pelo contratante, inclusive a questão tributária, nós vamos tentar reduzir, a questão do adicional de horas extras, a gente vai acabar cristalizando o valor por hora, que é uma proposta interessante, que possibilita que o médico fique 12 ou 24 horas e o gestor tenha condições de saber o quanto ele vai pagar por aquela hora trabalhada. Então, algumas coisas que facilitam, mas também colocando algumas garantias para o trabalhador. Por exemplo, que o gestor faça a contratação e pelo menos ele pague um seguro para, em caso o médico fique doente, ele tenha pelo menos a cobertura no período de doença. Ou, eventualmente, um seguro que garanta que depois de 12 meses trabalhados, ele receba um 13º que equivaleria a férias numa situação não tão pejotizada assim, onde o indivíduo não tem nenhuma virtude. Então, nós estamos criando uma questão no meio do caminho para tentar facilitar para que os gestores possam fazer a contratação. Como é que é o nome, o apelido? Eu chamei de CLTM. CLTM. Porque é a É um CLT nome. dos médicos. E ela não é para a saúde. Por que ela não é para a saúde? Porque ela não vai ser útil para os outros profissionais. Mas nós temos 2 outros projetos que são incríveis, no meu entender, e eu fico muito feliz de ter sido o pai das crianças, que são os projetos de filantropia em saúde. Os hospitais hoje são filantrópicos, então muitos deles, não são todos, mas os hospitais filantrópicos, se atenderem 60% do SUS, eles têm desconto de imposto. Então a minha proposta é que, se um médico trabalhar 60% de SUS, ele não paga imposto de renda. Quando ele não paga imposto de renda, não é ele que ganha mais apenas, ele ganha mais e, olha que incrível, o hospital também paga menos, porque ele não paga a parte patronal do imposto de renda. Claro. E da mesma forma, nós fizemos um outro projeto que é também para médicos filântropos. Esse primeiro é para profissionais de saúde filântropos, o outro é para médicos, e nos médicos filântropos a gente bota, por exemplo, que ele faça, digamos, 5 atendimentos que sejam gratuitos no seu consultório, na sua especialidade por mês. E aí ele vira filântropo. Então eu posso ganhar atendimento à população em especialidades que sejam difíceis de conseguir pelo SUS, e esse médico vai ter a vantagem tributária. Então nós estamos tentando facilitar para o gestor público, reduzindo o custo, para o médico, garantindo o seu ganho e tendo uma perspectiva de que ele não fique colocado nesse sistema atual de uma PJ que não recebe, tendo alguma firmeza a mais nos seus contratos. E é justamente essa a essência do sindicato médico, é trabalhar para o médico, que é o nosso sócio e que é o foco total da nossa dedicação. Qual a perspectiva de aprovação desses projetos? São projetos lentos, né? Porque eles vão passar por várias câmaras e, além disso, várias comissões, e ainda por cima tem a questão de impacto financeiro. Mas eu tenho uma esperança, porque quando a gente fala da questão da filantropia, ele pega bem para todo mundo. Eu passo a ter como aliados não só os meus colegas de saúde, porque eles também vão ser beneficiados pela filantropia, eu quero que eles ganhem mais, sem dúvida alguma. Facilita os gestores, porque facilita inclusive que os gestores paguem, por exemplo, o piso da enfermagem, porque vai ter menos valor de imposto, fica mais fácil deles pagarem. E, queira ou não queira, reduz o custo global da saúde. É uma forma diferenciada de se desviar dinheiro público no sentido mais amplo para a saúde, que é o que, afinal de contas, nós precisamos. Porque nós definimos lá na Constituição, isso é bem importante, nós definimos lá na Constituição, pelo artigo 176, que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. E no 177 nós dissemos o seguinte, que são de relevância pública. É a única coisa que tem de relevância pública na Constituição, é a saúde. Então, quem sabe a gente trata isso como uma verdade. Vamos aqui fazer a Constituição de verdade, vamos tratar como de relevância. Então, vamos reduzir o custo e vamos aumentar o dinheiro dentro da saúde, que é o que nós precisamos. E toda a população, usuária ou não diretamente do atendimento do SUS, vai se beneficiar, porque quando a saúde da população melhora, tudo melhora.
da produtividade para o empresário, a qualidade de vida para o trabalhador. Com certeza. E mesmo que seja um caminho mais longo, o jeito de mudar as coisas é via Brasília, né? Tem Sem que ter dúvida, leis federais sem dúvida. para ajudar a mudar isso no país inteiro. Deixa eu chamar agora os apoiadores do Poder RS aqui, a gente já retorna com o Poder RS aqui, a gente está gravando nos estúdios da SAFE, aqui no Instituto Caldeira, no 4º Distrito, em Porto Alegre. Eu recebo hoje o presidente do Simers, Marcelo Matias. Pode rodar os apoiadores aqui do Poder RS. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A reconstrução do Rio Grande passa pela união dos municípios. O consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre apoia a reconstrução das cidades e a retomada da vida de milhões de gaúchos, estimulando investimentos em educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura de prevenção contra eventos climáticos extremos. Grampal, reconstruindo cidades, retomando vidas. Em um mercado cada vez mais ameaçado pela falsificação, adulteração e contrabando, a BBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, atua na linha de frente para proteger consumidores e garantir a legalidade do setor, com ações de fiscalização em parceria com autoridades, governos, campanhas de conscientização e apoio a políticas públicas rigorosas. A entidade combate práticas criminosas que colocam vidas em risco e prejudicam a economia. O compromisso da BBD é, claro, assegurar que cada garrafa chegue ao consumidor com procedência, qualidade e segurança comprovadas. Olha só, pessoal, o ABRS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Voltamos com o Poder RS, hoje recebendo o presidente do Simers, o médico. Qual a tua especialidade? Eu sou ginecologista e obstetra. Ginecologista e obstetra. A gente vê, né, quem pensou lá no futuro, o médico quando ele é ginecologista, né? Não, tô brincando aqui com o Marcelo Matias. E, inclusive, continua atuando, né? Continua Tive uma atuando. entrevista aqui na quinta-feira. É o E dia a do Milena disse, consultório. não, quinta-feira ele tá no consultório. Não, e quarta eu dou aula na faculdade, eu Sim. sigo sendo médico. Uma coisa importante para os médicos é que nós que os representamos sejamos médicos, porque se nós virarmos pura e simplesmente burocratas, a gente se afasta um pouco do sentimento da categoria. Então é mais fácil para nós seguirmos trabalhando, porque a gente tem as dores que todos eles sentem. É verdade. Bom, a gente está hoje conversando com o Marcelo Matias. Aqui é o segundo programa do ano do Poder RS. A gente vai ter muita novidade a partir de março, tá? Tem muita gente pedindo para a gente deixar de ser semanal e ter pelo menos 2 vezes por semana. E claro que eu vou atender o pedido da audiência. Nossa audiência, aliás, está muito boa no Spotify. Então, acione o sininho, se inscreva nos nossos canais, tanto no Spotify quanto no YouTube, para receber as notificações dos programas novos. Vamos lá, tem muito assunto ainda, já passou aqui mais 2/3 do programa, vai voltar nesse ano, a gente vai conversar certamente mais vezes, porque não tem como esgotar os assuntos. É impossível. Mas eu quero falar de 2 assuntos importantes ainda, mas antes eu quero falar dessa representatividade, né, que o Simers aumentou muito no ano de 2025, certamente vai ser uma das tônicas de 2026, lá em Brasília, onde as grandes decisões do país são tomadas. O que vocês fizeram? Olha, nós temos um núcleo de Brasília que ele era muito inativo, eles até iam para lá e batiam foto, mas nunca tinha algo de efetivo. Para que se tenha ideia, nesse ano nós conseguimos, em primeiro lugar, botar um projeto que já foi aprovado na Comissão de Saúde por unanimidade, já está nas próximas comissões. Além disso, eu tive a felicidade para defender a saúde do Rio Grande do Sul, falar na Câmara de Deputados, na bancada gaúcha, e foi
um momento extremamente importante, porque nós estamos lutando pela defesa da saúde do Rio Grande do Sul e não era nem por recursos, era por uma intervenção federal e tivemos uma excelente receptividade. Além disso, eu tive uma fala e fiquei muito feliz com isso, muito honrado com isso, no plenário do Senado da República. Foi a primeira vez que o Sindicato Médico teve voz no Senado e nós tivemos uma voz no próprio plenário. E por incrível que pareça, tivemos também reuniões com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós tivemos um crescimento muito grande em Brasília. Além disso, nós temos vários projetos importantes que estão acontecendo lá. Eu citei o 570, que é a questão do anticalote, mas tem vários outros. E com isso nós estamos entrando com projetos para filantropia, nós estamos entrando com projeto a questão de pagamento, nós estamos entrando com projeto para criar uma nova CLT para os médicos, nós estamos fazendo uma atividade que crescemos muito na Federação Nacional dos Médicos e, portanto, o sindicato cresceu e cresceu muito. Ou seja, nós paramos de bater foto e fazer reunião e agora nós temos resultados, que é o que mais importa, porque o sindicato ele é o maior do país e tem uma tendência apenas de crescimento. Nós crescemos muito em número de sócios, crescemos em atividade, crescemos em trabalho de uma maneira bastante surpreendente no ano Quantos sócios passado. do Simers hoje? Nós temos hoje em torno de 16.500 sócios. É pouco, eu gostaria que todo médico do Rio Grande do Sul Quantos fosse médicos sócio. tem o Estado? Nós temos 36 mil ativos. 36 mil. O meu objetivo é que todos sejam sócios, mas também o meu objetivo é que isso seja por um desejo da categoria e nada obrigado como imposto sindical ou como uma coisa assim. Eu quero que os médicos vejam valor no trabalho do sindicato, porque nós nos dedicamos 24 horas por dia nesse sentido e em vendo valor, tornem-se nossos sócios, porque nós, além de fazer o sindicalismo, que é o de ponta no país, nós oferecemos serviços que também não tem comparação. O sindicato não é uma hora de graça, ele é uma hora de graça pelo que ele oferece. E eu tenho convicção de que nós vamos continuar crescendo. Falando em crescimento dos médicos, tem um crescimento dos cursos de medicina, não só aqui no estado, como no Brasil inteiro. Também algo que ia acontecer, uma falta de decisão, né, lá em Brasília, que está parado, pode abrir novos cursos, não pode. Queria que o senhor primeiro resumisse que situação está hoje, né, de aprovação de novos cursos lá no Ministério da Educação, não sei se passa pelo Ministério da Saúde também, e qual é a situação do Rio Grande do Sul. Então eu posso dizer o seguinte, que essa é uma das maiores calamidades para o futuro da saúde pública no Brasil. Porque a partir especialmente do Mais Médicos em 2013, criou-se a lógica de que eu precisaria abrir novas faculdades para garantir médicos nos lugares com pouca assistência. E não há uma relação direta entre uma coisa e outra. Hoje o Brasil é proporcionalmente o país que tem mais faculdades de medicina do mundo. Do mundo. Do mundo. Numericamente, a Índia ainda tem mais faculdades, mas a Índia tem uma população que é muito maior que a brasileira. E hoje tu tens um estudante de medicina, tem uma faculdade de medicina para cada 500 mil habitantes na Índia. E no Brasil nós temos... Não, eu estou errando o número aqui, prefiro não errar. Vamos ser bem objetivo. 4 vezes mais faculdade no Brasil do que na Índia hoje. Nós temos um número que não para de crescer. E na média com os Estados Unidos, com a Europa? Não, nós temos mais que o dobro de faculdades dos Estados Unidos, mais que 3, 4, 5 vezes do que qualquer país europeu. É incomparável o que nós abrimos de faculdade de medicina. E o grosso dessas faculdades de medicina foram abertas por empresas privadas. Não tenho nada contra a empresa privada abrir. Eu tenho contra quando eu abro pela justiça e não pelo processo correto de chamamento público de necessidade e de existência de condições, especialmente de leitos hospitalares, preceptores e leitos de atenção Mas básica. não tem um gap ali de não aprovação desses cursos pelo governo federal? Esse é o De grande, vários anos? esse é o grande problema. Foi feito, supostamente, uma moratória para abertura de cursos de medicina. Quando foi feita a moratória, o que aconteceu? A maioria deles entrou na justiça e acabou abrindo na justiça. Então agora acabou a moratória e o que eu tenho é mais de 100 processos para abertura de vagas de faculdade na justiça, Que já estão abertos. que já estão. Não, algumas para abrir, outras não. Mas só para que tenha as ideias, é importante eu contar essa história. Teve uma faculdade aqui do Rio Grande do Sul que ela entrou na justiça para pedir para tentar abrir no Ministério, para fazer que o Ministério da Educação fizesse andar o processo. E o juiz decidiu que não, abre 60 vagas. Portanto, não tem a menor condição, não tem hospital, não tem leito, não tem nada. Mesmo assim, está aberta a faculdade. E, claro, as pessoas podem imaginar, então vai ter mais faculdades, vai ser mais barato. Chocantemente, não.
o preço da faculdade de medicina continua alto. Eu tenho certeza que o mercado vai regular para baixo, Aumentou, mas ele inclusive, né? continua muito alto. Aumentou. Minha filha está estudando medicina e eu sei o quanto eu pago mensalmente. Ela está numa faculdade tradicional, está estudando na PUC, que é uma faculdade que não teve ampliação de vagas e tem uma qualidade boa de ensino. Mas abriram faculdades que não tem hospital. Abriram faculdades que não tem o primeiro e o segundo semestre, não tem a seguir. Quais, por exemplo? É tão fácil citar que eu recebo com muita frequência processos, assim, mas é muito fácil a gente fazer a citação nominal, mas todas elas nós estamos na justiça. Eu posso dizer, por exemplo, Tem que risco, inclusive, para o aluno que entra numa faculdade capenga, que está garantido ali o primeiro, segundo semestre, não sabe se vai continuar estudando. é pior do que isso. Eles não percebem que quando eles fazem o processo seletivo e assinam um contrato, está escrito que a faculdade foi aberta na justiça e que se ela cair na justiça, ele perde a vaga. Perde a vaga e perde o que pagou, inclusive. Perde o que pagou, inclusive. Então é uma situação muito mais grave do que parece. Nós estamos tratando de uma situação ali extremamente complexa. E E temos algumas faculdades, universidades que veem no curso de medicina o grande rendimento delas, né? sempre. Colocam lá para realmente obter grandes lucros. E eu fui de uma época, isso é bem importante. Quando eu fiz o meu vestibular, tinham 78 faculdades no país. Hoje tem 400. Quando eu fui fazer o vestibular, olha só que interessante. A gente fazia era 50 por vaga, 70 por vaga e tu passava e acabou. Hoje começou a sobrar a vaga de medicina. Hoje literalmente começou a sobrar, Porque tem muito. porque tem muito. E a realidade E é o mercado vai regular para baixo, então ele esse vai, valor vai é diminuir. certo que vai regular para baixo. Inclusive as universidades e faculdades que estão abrindo muitas vagas agora sabem disso. Eles todos sabem. De tal sorte que, inclusive, houve uma jogada na justiça 2 anos atrás, no qual as que tinham aberto na justiça queriam evitar que as outras abrissem na justiça. Sim, Portanto, não era um interesse público, era interesse de evitar a concorrência. claro. E aconteceu uma coisa que eu ia te contar. Na minha geração, a faculdade de medicina era sempre dentro de uma universidade. Então, eu estudei na URGS, na faculdade de medicina. Agora, não, eles abrem uma faculdade de medicina, pura e simplesmente, sem ter universidade. E por quê? Porque ela dá dinheiro. E Então, muitas vezes sem ter hospital perto. muitas vezes sem ter nada. Nós temos faculdade aberta que, como eu disse, não tem. 78% das faculdades não têm leitos hospitalares adequados para abertura. E não tem problema, porque afinal de contas foi aberto na justiça e a coisa vai num sistema de empurrar para frente. É uma das situações mais graves porque ela vai precarizar a profissão sem a menor dúvida. Para que se tenha ideia, nós temos hoje médicos que se formam e não conseguem exercer a sua profissão. Pior do que isso, os gestores, eles têm um médico que ganha, digamos, R$ 100 a hora para fazer um plantão. E eles conseguem contratar alguém por 80, eles baixam para 80. Depois eles baixam para 60, para 50. É importante dizer que esse médico que está ganhando 50 por hora, ele basicamente ele fez uma faculdade que muitas vezes ele saiu devendo R$ 1 milhão, ele tem que pagar isso aí. E aí esse médico, para conseguir pagar a mensalidade, ele vai trabalhar 80 horas por semana. E aí quando ele estiver cansado num plantão, vai vir um vereador dizer que o médico é vagabundo, que simplesmente está descansando no meio quando tem paciente esperando. Isso é tudo consequências das decisões tomadas pelos gestores no sentido mais amplo, que inclui todos os poderes, porque todos poderiam ter regulamentado isso e evitado, jogado ao longo do E tempo. começa ali nos alunos, né, na abertura de vagas. Sem dúvida. Tem uma universidade muito próxima a nós, aqui de Canoas, não vamos citar o nome porque eles gostam de processar, né, todo mundo, mas que gastou as 260 vagas de medicina que tinha para 5 anos, gastou em um só. É factual. Nós temos uma situação muito grave no país como um todo, no estado em particular. E só para que você tenha ideia, no final do ano passado nós tínhamos 23 processos para abertura de faculdades no estado do Rio Grande do Sul. 23. 23. E isso produz um impacto, e eu sou professor universitário, e produz um impacto de que muitos alunos estão buscando outros caminhos para tentar sobreviver na medicina. Então a gente vê que a estética cresceu muito, a oferta, daqui a pouco vai cair muito o valor, a gente vê que determinadas áreas vão crescendo justamente para tentar a manutenção, porque os indivíduos vão enfrentando cada vez mais dificuldade de mercado. E na prática, para a população, eu preciso que o médico tenha uma remuneração mínima para que ele, em primeiro lugar, consiga descansar
não precise trabalhar horários que sejam inaceitáveis. Segundo Que lugar, é muito comum, né? é E vocês muito, conhecem aqui médicos que trabalham em 3, 4 municípios, muito numa comum, região, muito ou que comum. atendem no hospital, no seu consultório, numa clínica. Fazer 30 horas seguidas de plantão. Eu, durante um bom tempo da minha vida, eu fiz 48 horas seguidas de plantão. E é importante para a população saber que quando o indivíduo está na 47ª hora, ele já está na capa da gaita. Claro. E, portanto, ele pode ter dificuldades, inclusive cognitivas, para exercer a sua função. E é justamente por isso que a precarização do médico, ela satisfaz o mau gestor, mas ela não satisfaz o paciente. O paciente quer um médico que tenha descansado o suficiente, que tenha conseguido estudar, que tenha conseguido se manter atualizado, que vá fazer capacitação, e isso custa dinheiro. E é isso que nós estamos condenando a longo prazo na saúde do nosso país, com um número excessivo de faculdades de medicina. Quem está do outro lado diz que o sindicato faz reserva de mercado, que não quer ter mais concorrência, por isso que não quer abertura de novas faculdades de medicina. Eu entendo que seja um pseudo bom argumento, mas eu vou insistir contigo. Toda política deve ser avaliada pelo resultado. E qual é o resultado dessa política? Nós temos hoje pronto atendimentos que não tem médico, nós temos não médico atendendo, nós temos filas de atendimento, nós temos as emergências sobrelotadas, nós temos unidades básicas de saúde com médicos que não têm necessariamente aquela qualificação que deveriam para lá estar, e nós temos uma situação da maior crise da saúde do nosso estado. E, portanto, avalie. Para quem está dizendo que o sindicato é corporativo, eu digo, nós somos corporativos, mas nós estamos defendendo a saúde da população. Nós temos hoje, por incrível que pareça, com um número muito maior de faculdades, uma crise muito maior na saúde do que tínhamos antes das faculdades abertas. Chegou a hora de alguém se perguntar o que está acontecendo com essa política. E se gasta muito mais dinheiro. Se gasta não, se investe muito mais dinheiro. Hoje a gente tem tanto o governo federal, o governo do estado, os municípios passaram a investir muito dinheiro. Onde é que está indo isso? Aí eu vou ajudar os municípios aqui. Eu sou muito crítico dos municípios, tem vários que certamente eu te criticaria com muita facilidade, mas os municípios investem sempre acima do piso. Isso. Todos eles. E esse é um ônus que todos os prefeitos acabam tendo que assumir. O Estado, até hoje, nós estamos em 2026, ele vai pagar o piso constitucional supostamente pelo acordo, pelo TAC que fez com o Ministério Público só em 2030. Portanto, nós estamos desde 1990 a 2030, 40 anos, o Estado não colocando recurso adequado. E o governo federal utiliza tabelas para o Sistema Único de Saúde que são incompatíveis com a sobrevivência dos hospitais. E aí eu vou te perguntar, não é clara o processo de falência das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos do Estado do Rio Grande do Sul? Por que será se todos colocam tanto dinheiro? Então eu tenho que dizer que o financiamento do Sistema Único de Saúde precisa ser discutido rapidamente. E é justamente por isso que nós temos projetos para reduzir o custo. Quando eu reduzo impostos sobre os hospitais, eu estou reduzindo o custo, estou tentando fazer o hospital sobreviver. Mas sim, falta recursos, porque há um outro problema que a maioria das pessoas não sabe. Eu vou falar uma coisa que vai ser chocante para quem está nos assistindo, mas é totalmente verdadeira. A inflação em saúde é maior que a inflação global. Por que ela é maior? Porque a tecnologia ela evolui. Quando surgiu a Santa Casa aqui em Porto Alegre, dava-se caridade, tinha pouco atendimento em si. E, portanto, o custo proporcionalmente era baixo. Hoje a gente passou da caridade à cirurgia robótica. O que custa mais caro? É óbvio que custa mais caro a cirurgia robótica. E a cirurgia robótica, a quimioterapia, a imunoterapia, todos os tipos de transplante, tudo isso aumentou o custo e aumentou a sobrevida da população. E como nós estamos vivendo mais, nós temos um custo maior em saúde. E é justamente por isso que é muito estranho para mim, se nós queremos que o sistema funcione, que o financiamento dele seja feito em relação ao faturamento do município, estado e governo federal. Ele tem que ser feito, vou dizer uma coisa chocante para quem está me assistindo, ele tem que ser feito vinculado ao custo. E se o custo aumenta, eu tenho que ter uma tabela que remunere esse custo. E é justamente isso que eu estou dizendo. Falta recursos. Falta também gestão? Certamente falta. Falta filosofia correta? Também falta. Mas falta recursos. E é justamente por isso que precisa ter um sindicato que tenha a coragem de dizer isso, porque afinal de contas, ninguém quer dizer o que eu estou dizendo. Porque o prefeito não quer dizer para não incomodar os munícipes, porque ele quer ser reeleito. O governo do estado e o governo federal é a mesma coisa. Então precisa ter alguém como o sindicato que não tenha a menor dúvida em afirmar que sim, todos precisam colocar mais, mas o estado e o governo federal um pouquinho mais do que o município.
Bom, pessoal, deixa eu fazer a última pausa aqui do Poder RS e na volta a gente vai falar sobre Canoas. Estamos conversando com o presidente do Simers, o médico Marcelo Matias. Roda os apoiadores aqui do Poder RS. A Union Destilaria, empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destiladores de cobre, o segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do whisky Union. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil. Um clássico que ganhou espaço nos bares, nas festas e nos encontros entre amigos. Com 6 variedades diferentes, ele une especiarias e sabor na medida certa para celebrar qualquer momento. Escolha seu sabor favorito e descubra por que cada dose é um mundo a ser explorado. Gin Rocks. A Vinhos do Mundo tem mais de 1000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Fica ali na rua Anita Garibaldi, 1680, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Chavin, que é o melhor restaurante peruano da capital. Voltamos com o Poder RS, hoje recebendo o presidente do Simers, o médico Marcelo Matias, e agora chegou a hora, no finalzinho do programa, de falar de algo muito importante. O senhor falou no início aqui da nossa entrevista sobre Canoas. Canoas é um case das coisas que dão errado na área da saúde. O senhor é professor, né? Lá na UBRA, em Canoas, do curso de Medicina, conhece muito os meandros da política e do que acontece na saúde em Canoas. Para encerrar, e a gente falou muito de Canoas aqui, tu conhece muito bem o sistema de saúde de Canoas. O que acontece ali? Por que todo prefeito que assume tem problemas? Uma vez, eu ouvi de um vereador, de um promotor na cidade de Livramento, uma frase que eu nunca mais me esqueci. O promotor Marcelo vira e diz para mim: quando uma coisa é feita para dar errado e dá errado, ela deu certo. Canoas é exatamente isso. Canoas fazer errado em saúde é uma questão de Estado e não de governo. Não importa qual for o governo de Canoas. Todos os governos de Canoas enfrentaram crises graves na saúde, porque todos fizeram a mesma solução. E aí é que eu digo, quando a questão da terceirização ela é problemática no seu ápice na cidade de Canoas. E é muito interessante, porque eu tinha o Mãe de Deus, saiu o Mãe de Deus, entrou a Gamp, foi um prefeito. Entrou a Gamp e desviou dinheiro. O que eu fiz? Botei a mesma coisa, troquei depois de uma intervenção a FUNAM, que fez exatamente a mesma coisa, o outro prefeito, não faz a menor diferença. Agora, depois entrou a SM, fez a mesma coisa. Ou seja, eu vou utilizando a mesma solução para um problema que não foi resolvido pela mesma solução na vez anterior. E, portanto, o resultado ele já está pré-estabelecido, a gente só não sabe o tempo. E é por isso que Canoas virou um exemplo. E é justamente por isso que Canoas virou o meu maior exemplo para fazer críticas à terceirização e pejotização. Porque ali isso foi levado ao extremo e não deu certo. E é por isso que eu conclamo as forças vivas do nosso Estado a discutirem isso. Por que eu vou insistir em algo que sucessivamente dá errado?
usando a mesma solução. Nós temos Isso é que importante resolver. porque está sendo falado aqui por um liberal, tá? Eu conheço o Marcelo Matias há muito tempo, que conhece as opiniões públicas dele, né? Sobre política, sobre o Isso. comportamento da vida, sabe disso, né? Um sindicalista médico, sim, mas não é alguém ligado à esquerda, não é um estatista, ao contrário Não. disso, é alguém que quer que melhore a gestão privada, né? Aliada ao setor público, mas que funcione do jeito certo. Essa é a ideia. E te agradeço muito, porque é muito importante, porque as pessoas, quando me atacam pelas iniciativas que eu faço, tentam me atacar pessoalmente. Uhum. E eu tenho pouca preocupação com ataques pessoais, porque eu na verdade, estou defendendo, não é nenhuma entidade. Eu não defendo a entidade, eu defendo meus sócios. Quando eu acordo de manhã cedo, eu tenho uma missão a cumprir, que é defender aquele médico que, enquanto eu estou indo para o sindicato, ele está indo para o seu plantão, ele está enfrentando essa luta diária, ele tem dificuldades de atendimento e eu preciso trabalhar por ele. Então, o fato de eu ter uma missão de vida faz muita diferença, porque eu não fico preocupado se eu sou atacado. O E ano a população passado, também, quando tu defende os médicos, está defendendo a população que sempre. quer ser bem atendida. Sempre. E isso é muito interessante, porque como a gente, para fazer isso, a gente ataca gestores, a gente ataca políticos, a gente ataca um conjunto de, inclusive até de médicos que têm o interesse em tirar o teu lugar, o que que acontece? Esses entes vivos todos fazem ataques pessoais. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu tenho uma missão que é muito maior do que isso. Então, se eu tenho um vereador que está me atacando, se eu tenho um derrotado do poder que está me atacando, se eu tenho. Isso não altera para mim. Porque a minha missão é muito mais importante. E eu tenho a convicção que eu estou utilizando, dentro dos meus limites, o melhor da minha força e do meu desejo para trabalhar pelos colegas. E eu sei que nem sempre eu consigo vencer. Porque dentro da medicina a gente tem muito isso. Eu tenho que utilizar a melhor estratégia, o melhor instrumento à minha mão. E isso eu faço. Eu não tenho a certeza se eu vou ganhar, porque não depende de mim. Muitas vezes a gente é cobrado porque o médico não está recebendo. E eu dou razão para ele. Porque o indivíduo trabalha e não recebe fruto do seu trabalho é algo que eu quase tentei colocar o ano passado como neo-escravismo, mas a justiça não me deixa usar esse termo. Mas essencialmente é isso, o cara trabalha numa condição ruim e ainda não recebe pelo trabalho. Esse cara às vezes fica bravo com o Simers. E eu sempre digo, o Simers não tem a caneta. Eu não tenho a caneta, mas eu tenho a experiência, a força e a dedicação para trabalhar por ele, para que ele tenha o mínimo da justiça em relação ao trabalho por ele executado. De onde é que vem essa tua força interior, hein, Marcelo? Porque tu foi realmente muito atacado nos últimos anos em vários locais, né? Porque tu tem uma opinião muito forte, Muito. mas muito serena. A tua opinião é muito forte sempre, mas de uma forma muito serena, né? Tu não altera a voz, Nunca. não ataca pessoalmente teus adversários. De onde é que vem essa tua serenidade? Sabe o que é interessante? Eu vivi numa família que gostava muito de política. Minha mãe, mais do que meu pai, gostava muito de política. Mas eu fui introduzido à política muito jovem. Tanto que eu me declarei um liberal muito cedo na vida. Eu acordava de manhã cedo, numa época que o Correio do Povo era aquele jornal Jornal. grande, jornalão, e eu morava num edifício que não tinha escada. Eu descia às 6 horas da manhã para pegar o jornal e eu lia a parte de política e economia antes da parte de esportes. Então eu sempre tive um interesse por isso. E eu sempre fui, e é interessante isso, talvez porque eu fosse muito frágil na juventude, eu sempre fui alguém que se dispôs a lutar por aqueles que estavam em situação de dificuldade. Sempre foi uma coisa minha. E eu tive a grande oportunidade da minha vida quando, no ano de 2000 e 2001, eu fiz um concurso para a Prefeitura de Porto Alegre, virei médico municipário e vi o que acontecia dentro dos postos de saúde do município. E ali é muito interessante, eu mandei um e-mail para o sindicato reclamando disso, fizemos uma reunião, tinham 10 médicos, eu fui eleito o coordenador do grupo dos municipários. 3 anos depois, nós fizemos a maior greve de médicos da história do município e eu liderei esse movimento. E ali eu achei que eu estava fazendo uma coisa, que eu estava lutando por algo que eu realmente acreditava. Lutando pela medicina, que é algo que eu realmente acredito. Lutando pela minha filha, que, convenhamos, não tinha nem nascido naquele momento e hoje está estudando medicina, mas lutando pelos meus colegas. E por isso eu tenho muita tranquilidade em fazer o que eu faço, porque eu acredito piamente que eu estou fazendo uma luta pelo lado certo e pela população. Teu superpoder, então, é a convicção. É a convicção absoluta. Eu Pra ti. sofro, mas eu tenho convicção absoluta. E esse espírito público que tu fala agora e que realmente a gente nota no teu dia a dia,
tu pretende um dia e deixa essa porta aberta para se candidatar a algum cargo público? Eu nunca pensei nisso, né? No meu entender, eu tenho o melhor cargo público para o qual eu nasci, que é presidente do sindicato médico. Eu recebo convites, obviamente, todos que estão expostos ao teatro público acabam tendo esse tipo de convite, mas nunca virou uma coisa importante na minha vida. Eu não tenho filiação partidária, eu não sou candidato. Talvez um dia isso possa aparecer na minha vida, mas nesse momento eu vejo, dentro de uma grande crise que a medicina enfrenta, a minha obrigação de trabalhar por esses que estão sofrendo e não buscar uma carreira solo. Para encerrar, um minuto aqui, dá uma dica para os jovens que nos assistem tanto aqui no Poder RS, né, que é feito aqui no Save Studio, no Instituto Caldeira, para quem quer escolher um bom curso de medicina e não quer cair aí numas, às vezes, parecem boas oportunidades, mas que ali na frente, né, vão trazer problemas para a sua própria vida acadêmica e ainda mais para a sua vida profissional. O que que um jovem, né, que quer, que tem o sonho, que tem a vocação de ser médico, deve fazer ou procurar o curso certo? Em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta, isso é extremamente importante. Para você, jovem que está nos assistindo, os cursos de medicina fazem provas hoje, ENARE, ANAMED, e essas provas colocam os cursos todos num escalonamento. E esse escalonamento, ele diz de maneira bastante precisa quais são os melhores e quais são os piores cursos. Não faça cursos que foram abertos exclusivamente na justiça, porque você não tem garantia de que vai conseguir se formar. E sempre procure pesquisar, um a um, qual é a situação de número de candidatos por vaga. Os bons cursos seguem tendo muito candidatos por vaga. Quando está sobrando vaga, faça a pergunta: o que está acontecendo nesse local? E assim, você que é jovem, que gosta de estudar, que sabe que vai ter uma dedicação enorme durante toda a vida para exercer uma profissão que, no meu entender, é a melhor de todas. Nós temos uma profissão que tem coisas únicas, vale a pena. Você vai enfrentar um mercado difícil? Vai. Mas você vai ter uma profissão que você vai chegar em casa, muitas vezes vai dormir e vai dormir tranquilo sabendo que fez o bem. E isso é uma coisa maravilhosa para todos nós. Obrigado, Marcelo Matias. Não foi uma entrevista, foi uma aula aqui hoje que o Matias deu. Te agradeço muito, tá, pelo teu jeito direto, né, e didático de tratar dos assuntos. E o problema é que eu gostei, tá? Então vou te chamar a cada 90 dias, vou te incomodar no WhatsApp ali para a gente fazer entrevista de 30 minutos e atualizar o que o Sindicato Médico está fazendo, que interessa para toda a sociedade gaúcha. Obrigado. Virei com a maior honra do mundo, adorei fazer o programa contigo, peço perdão se demoramos tempo demais, Imagina. mas para mim é uma honra enorme. Poder dividir contigo o teu programa é uma honra enorme. Só Só tenho a as mentes agradecer. poderosas do Rio Grande do Sul passam pelo Poder RS, viu? Certamente guiados por uma mente muito poderosa. Muito obrigado. Obrigado e um baita 2026 para ti, para tua família e para todos os médicos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado para ti também. Pessoal, ative aqui o sininho, compartilhe esse conteúdo, tá, para os seus amigos. Foi um programa histórico. A gente começou com o pé direito aqui 2026 e a gente volta, né? Agora não tem férias, Poder e Resta. A gente segue toda semana aqui com a companhia de todos vocês. Até semana que vem. O Poder RS tem o apoio de Grampal, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil. Vinhos do Mundo, dezembro na Vinhos do Mundo, rótulos com 50% de desconto neste mês. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre.